pessoal, começando mais um episódio do Vem Aí, podcast da NVIDIA, que está trazendo muita coisa legal relacionada à inteligência artificial. Eu sou Igor Lopes, estou aqui com vocês em todos esses episódios. A gente já está na 7ª temporada, né? Então, assim, os números do episódio falam por si. Está sendo um sucesso. Até agora a gente já teve mais de 600 mil visualizações desses últimos episódios. E está fácil para você acompanhar também, todos eles. A playlist está logo aqui do lado. Assim que você acabar de ouvir essa nossa conversa de agora, já pode voltar ali para poder acompanhar inteligência artificial aplicada em tudo quanto é mercado. Tem na indústria, tem no varejo, tem no agro, tem na saúde, de hoje também é saúde, tem no setor automotivo, enfim. Já falamos de visão computacional, de LLM, enfim, muitos assuntos que para quem gosta de tecnologia é um prato cheio. O tema de agora, como já falei, sobre saúde, e é um caso que está rolando aqui no Brasil. Ele está sendo desenvolvido aqui, já tem resultados muito legais que vocês vão perceber agora, vocês vão conhecer agora, mas ele ainda está em desenvolvimento e tem ainda um caminho longo a ser percorrido aí, né, para ajudar a salvar a vida de muitas pessoas. Deixa eu apresentar os meus convidados agora, para a gente poder falar desse caso, que é um caso da Lenovo com o Incor, mas apresentando o pessoal que está aqui, né, na ponta da mesa ali o Marcel Saraiva, que é Enterprise Sales Manager da NVIDIA Brasil. Prazer de novo ter você aqui, Marcel. Obrigado, Igor. Prazer enorme falar de uma combinação perfeita de dois assuntos que estão aí mais do que na moda. Inteligência artificial, que não sai da moda, e saúde, que acaba impactando todo mundo, né? Todo mundo, de alguma forma, tem que ter saúde, precisa de saúde, então, com certeza, assunto infinito aqui nesse bate-papo hoje. Exatamente. Carlos Toledo, gerente-geral de serviços e soluções da Lenovo, também prazer ter você aqui. Opa, muito obrigado, prazer é meu. Queria agradecer a NVIDIA por nos dar a oportunidade de estar aqui falando de um assunto tão interessante e tão relevante para todos nós. Guilherme Rabelo, Head de Inovação do Incor. Muito trabalho por lá, hein, Guilherme? Sim, Igor, é um prazer estar com todos vocês aqui, com os colegas da NVIDIA, da Lenovo, para a gente falar sobre um assunto que a gente poderia dizer que é palpitante, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre como a parceria Lenovo e Incor está ajudando as pessoas a poderem viver melhor com seu coração em dia. Muito bom. Para completar aqui a apresentação, o Debrando Lima, diretor de pesquisa e desenvolvimento da Lenovo. Também prazer ter você aqui, o Debrando. Muito prazer estar aqui de novo, agora com o time do Incor aqui, um grande reforço para a gente. Essa parceria que a gente desenvolveu já tem 3 anos, então a gente vai contar um pouco para vocês como a inteligência artificial vai transformar a expectativa de vida das pessoas, especialmente em saúde cardíaca. É um projeto que a gente toca aqui no Brasil e dá muito orgulho para a gente. E é legal a gente entender um pouco desse lado da Lenovo, né? De desenvolver esses projetos que são muito específicos para diversas indústrias. Porque todo mundo pensa Lenovo, pensa no computador, pensa nos produtos que vocês desenvolvem. Mas esse tipo de solução é sob demanda e são projetos grandes que realmente mexem com o ponteiro de várias empresas e indústrias. Só para você ter uma ideia da amplitude da Lenovo, nós temos aí 70 mil funcionários, 15 mil deles são dedicados para P&D no mundo. Olha. Aqui no Brasil, nós temos 500 pessoas que trabalham para a Lenovo em P&D, 100 pessoas praticamente só focada em P&D aqui no país, e a gente está levando tecnologia do Brasil para o mundo, como foi aquele exemplo de identificação de sinais por libras que a gente conversou da outra vez. Exatamente. Bom você ter tocado nesse ponto, porque na edição passada, na temporada passada, a gente teve um episódio que os dois também tiveram aqui, o Debrando e o... Não, inclusive o case que a gente contou foi exatamente de um laptop que tinha libras ali, né, que foi desenvolvido para pessoas que têm deficiência auditiva. Então, se você quiser acompanhar esse episódio, o link está aqui do lado, na playlist. Procura por esse episódio, ele está na última temporada, na 6ª temporada. Nascido com uma ideia de uma desenvolvedora que fazia trabalho voluntário, e aí, nossa, aquilo explodiu, foi case da Lenovo Mundial, o nosso CEO global falou desse projeto, ele apresentou esse projeto numa keynote global, né? Um engenheiro que usa somente Libras para se comunicar, fez a abertura do Keynote com o nosso CEO global IY, foi assim, até arrepia de falar, assim. Pronto, tá dado spoiler aí, ó, só procurar na playlist aqui que vocês conseguem assistir a conversa inteira. Mas vamos lá, falando agora dessa parceria NVIDIA, Lenovo, Incor. Guilherme, conta para nós, como tudo começou? Bom, foi uma coisa interessante porque eu estava numa feira internacional de tecnologia para a saúde e, obviamente, a gente olha muito os fornecedores tradicionais, as pessoas que estão ligadas a soluções de saúde. E aí, numa dessas, eu passei em frente no stand da Lenovo, né? Eu falei, mas o que será que a Lenovo está fazendo? Será que está vendendo computador, né? E tinha computador lá para o setor hospitalar. Mas dali eu falei, será que a gente pode, então, desenvolver alguma coisa em conjunto, além daquilo que é o óbvio? Retornando ao Brasil, eu fiz os contatos, a gente acabou entrando nessa linha de cooperação e discussão com o Ideobrando, e aí foi que surgiu, né, esse desejo da gente ter algo
comum, né? Ou seja, fazer um projeto que pudesse ter tecnologia voltado à aplicação do cuidado do paciente, da saúde, especialmente voltado ao coração. E a gente foi prospectando até que, naquela ocasião, depois de várias conversas idas e vindas, o Hildebrando descobriu uma coisa que tinha da Lenovo na China. Aí a gente falou, poxa, então talvez seja uma situação da gente importar a solução para o Brasil, né, e adaptá-la aqui, né? Mas eu vou deixar um pouco para o Hildebrando contar esse outro lado, né? Porque a história foi na provocação, mas depois voltou uma provocação dele. A gente foi conhecer essa solução, né? Como eu tinha comentado, são 15 mil pessoas trabalhando de P&D na Lenovo no mundo. Só que não era exatamente o que a gente estava buscando. Era uma coisa muito mais fitness. E quando a gente começou a discutir com o Incora, a gente queria uma coisa mais clínica. Uma coisa realmente para diagnóstico. Para ser usado para que os cardiologistas prescrevam para pacientes e isso possa, de alguma forma, contribuir com a saúde deles. E aí, tantas indas e vindas, firmamos um plano de trabalho, começamos a trabalhar alguns protótipos, definimos qual seria o dispositivo vestível, porque ele é um dispositivo vestível. E aí, né, Guilherme, assim, depois de algum tempo, depois das provas de conceito funcionando, já tem um aplicativo, já tem uma plataforma, já tem uma inteligência artificial rodando que detecta os eventos arrítmicos, que aí eu até passo para o Guilherme aqui comentar um pouco, é que eu só queria fazer uma observação importante, que evento arrítmico, ele acontece e a gente não percebe. O problema é que a gravidade dele pode levar a alguma sequela importante. E aí foi essa mistura, Igor, entre a gente ter talvez uma oportunidade que era trazer uma tecnologia e a gente perceber que, na verdade, a gente podia desenvolver uma tecnologia em conjunto. E aí sim, ser o Brasil fazendo algo para contribuir, né, e não sermos apenas os usuários, foi que eu acho que disparou todo esse trabalho da Lenovo Brasil, com o Instituto do Coração, a gente olhando aí sim uma particularização para o público clínico, médico, e não apenas do fitness. E nesse sentido a gente elaborou muito claramente qual é o propósito. A gente quer impactar a vida das pessoas. A gente quer ajudar pessoas que tenham problemas, às vezes cardiológicos, né, especialmente nessas arritmias, né, que o coração ele bate descompassado, que a gente pudesse, com a tecnologia, auxiliar o diagnóstico e a intervenção precoce, porque isso é efetivamente uma necessidade do meio médico. É que eu sempre pensei nisso também, né? Beleza, às vezes eu tô com uma desconfiança de que eu tenho algum problema no coração, mas eu faço o teste, mas naquele momento do teste meu coração estava batendo bonitinho. É isso aí. É exatamente isso que vocês estão resolvendo. Isso, você nunca pega o bandido na hora certa. Exatamente, Então você vai lá e tal, põe o policial, mas o policial não tem e o bandido não passa. Ele sai dali e o bandido Acontece, chega. Então, a gente a famosa tem lei de Murphy também, né? Exatamente. E isso é uma coisa interessante, porque como a gente lida hoje, apesar de termos exames regulares, que já são tradicionais de décadas, eles ainda usam tecnologias antigas, o que acontece é que nós temos algumas janelas de tempo que elas ficam não monitoradas. E a gente não tinha a capacidade também de fazer essa telementoria ou telemonitoramento, do jeito que a gente quiser chamar, de uma forma efetiva com tecnologias que pudessem ser adequadas. Então, eu acho que a gente vê que houve uma combinação dos fatores de termos um bom problema para podermos buscar, termos tecnologias que estão mais modernas para esse problema e podermos trazer isto para uma realidade, que a gente poderia dizer assim, de uso de mercado. A gente precisa, efetivamente, trazer essa solução para perto do nosso paciente. Mas, Toledo, mas e aí, como que a gente põe um produto desses, que ainda é protótipo, imagino eu, no mercado? Ou ele já virou produto? Ele está virando produto. Ele está virando produto, ele está saindo da infância para a adolescência, Legal. quase adulto. E a gente está se preparando para isso. Quer dizer, a nossa ideia não é vender um equipamento para um hospital ou para um plano de saúde ou para um médico. É oferecer uma solução, um serviço para que eu possa ajudar o médico, o hospital, o plano de saúde a monitorar esse paciente de uma forma que fique mais amplo, que tenha um investimento inicial bem menor do que o necessário para que a gente possa atender muito mais áreas. O objetivo que a gente tem nesse projeto é, obviamente, a gente tem que precificar, temos que ter lucro, inclusive para pagar novos investimentos que a gente também quer fazer, continuar fazendo, mas a gente quer fazer isso de uma forma que torne amplo e acessível para toda a população. E a NVIDIA entra nisso como, Marcel? Então, isso é um negócio interessante que dentro da NVIDIA, na área de saúde, a gente tem algumas sub-áreas com foco em
diagnóstico por imagem, descoberta de medicamentos, e tem uma específica que assim está nos últimos talvez 2 anos aí muito em alta, que é a parte justamente dos dispositivos, dos devices, que vai desde um equipamento médico de alta capacidade, um robô, até um dispositivo vestível que vai monitorar você. A diferença é que, obviamente, a gente não vai colocar uma GPU dentro desse dispositivo, tá, gente? Fiquem Ainda. tranquilos. Ainda, calma. Mas o que a gente ajuda é que a quantidade de informação que eles conseguem gerar e coletar, né, desses desses dispositivos, jogando aí sim dentro de um supercomputador para você criar modelos de IA, de você colocar inteligência, para depois você devolver essa inteligência para dentro do dispositivo, onde a gente tem a nossa maior contribuição. Então, acho que cada um tem uma etapa nessa jornada, e olhando aí para o mundo da saúde com IA, é justamente essa evolução da quantidade de dados que a gente está conseguindo trazer, ter, obviamente, gente capaz de poder trabalhar, desenvolver em cima desses dados, né? Criar soluções de pesquisa e desenvolvimento, porque essas coisas não estão prontas, né? Não vai que vai sair, não. Você vai ter que pegar o dado, pesquisar em cima dele. Trabalho médico com tecnologia é algo que dá um trabalho danado, não é para qualquer um. E precisa de histórico, enfim. E aí Precisa você de começa a muita agora, coisa. E aí só instituições como o INCOR, na parte de saúde, a Lenovo, como você tem, né? Toda essa parte tecnológica cooperando é que fazem a diferença. Ninguém faz nada sozinho e a gente entra com uma ferramenta. A grande, eu acho que aí vem, né, como o Toledo comentou aí, de quando chegar esse mercado, como vai evoluindo, eu acho que o mais legal é que isso é uma jornada. Então a gente vai começar, né, o INCOR vai começar a levar a solução para resolver alguns problemas, mas já sabendo que podem resolver problemas ainda maiores. Então, você vai ter mais gente usando, você vai gerar mais dados, aí gerando mais dados, você cria mais inteligência você coloca no dispositivo e a gente fica nesse ciclo aí praticamente infinito de Acho desenvolvimento. que aproveitando esse ponto, acho que um dos grandes benefícios dessa solução que a gente está trazendo, o Trada, é que você tem um device que ele é vestível, quer dizer, ele não vai te incomodar no dia a dia. Vocês estão vendo imagens dele aí agora, enquanto a gente está falando? Perfeito. E você consegue usar por mais do que um dia, 2, que é a solução tradicional hoje aponta. E você pode usar tomando banho, fazendo esporte. Então, no seu dia a dia, você vai ter uma capacidade de gerar dados para o seu benefício muito maior do que você teria com os equipamentos tradicionais. É uma disruptura, mas ao mesmo tempo que é uma disruptura, ele usa equipamentos tradicionais do mercado. Quer dizer, você tem um monitor cardíaco, você tem um device de comunicação que vai trazer os dados monitorados para a rede e da rede para o seu servidor, no seu servidor, que é um servidor normal com GPUs da NVIDIA, você vai ter toda a análise dos dados usando IA e trazendo um relatório sobre como está o estado desse paciente, inclusive criando os relatórios emergenciais, tá certo? Teve uma arritmia, alguma coisa, você pode, nesse momento, tomar uma decisão de já mandar uma ambulância para casa desse usuário. Você pode ir integrando cada vez mais, né? Pô, esse alarme vai automaticamente, esse alerta vai automaticamente. Isso que eu acho louco quando aqui no podcast, assim, ó, porque cada vez que a gente traz uma solução, a gente entende que alguém pegou algo que já estava lá na gaveta da NVIDIA, alguma coisa que a NVIDIA já pensou ali como uma solução, como uma ferramenta, e fala, pô, dá para fazer um negócio legal com isso aqui. E aí, para vocês, deve ser uma caixinha de surpresa e uma caixinha, um parque de diversão aí nesse monte de solução. Acho que o ponto que o Toledo comentou, né, de montar esse modelo de negócio para uma área de pesquisa e desenvolvimento, ele é super importante, porque você tem que pensar, assim, a iniciativa sem terminativa, que muitas ideias, se você não consegue canalizar aquilo num objetivo específico e chegar em um entregável, você não consegue depois, como a gente vem discutindo, o próprio Toledo comentou, aprovar o novo projeto, porque para uma área de pesquisa e desenvolvimento, a coisa não para. Tem coisas novas vindo e isso não vai parar nunca. Então, o que é legal dessa sinergia que a gente buscou é que, de fato, nós temos um entregável. Ou seja, você vai ter o dispositivo, você vai ter o celular da Motorola, que é dedicado para isso. A gente vai pegar um modelo de celular e carregar um sistema operacional que vai rodar uma inteligência artificial ali e vai se comunicar com o servidor. Então, você vai ter 3 pontos desse ecossistema trabalhando 24/7, gerando informação e compilando informação, cada um no seu nível. É lógico que a GPU não está no vestível e nem no celular, por enquanto. Mas ela vai para um data center e aquilo é processado
E aqueles resultados comparados com o que seria esperado, e aquilo devolve num sistema de alerta, num sistema de monitoramento, de gerenciamento também daqueles dados que vão ser organizados, porque agora ele está focado na fibrilação atrial pós-operatória. Aí o Guilherme pode complementar depois com mais detalhes da importância disso, mas a gente está olhando já o roadmap discutido aqui com o Guilherme, tem 5, 6 anos para só tocar na superfície do problema. Legal. Os sintomas cardíacos são muitos, né? Então, esse tipo específico, a gente já conseguiu 98 de precisão comparado com o equipamento de consultório. E se a gente pegar o ranking de doenças que mais matam hoje, doenças cardíacas está em que ranking? É o primeiro lugar. É o primeiro lugar. Ainda infelizmente, ainda é o primeiro lugar no mundo, né? Mata muito. A gente tem não só alguns problemas que são sociais, ou seja, uma coisa positiva, as pessoas vivem mais. Mas vivendo mais, elas estão desenvolvendo doenças crônicas por um período mais longo. E uma das doenças crônicas mais graves é a doença cardíaca. Mas nós estamos vendo também pessoas mais jovens também desenvolvendo por todos os elementos dos comportamentos sociais, né? Então, é necessário que a gente pense do ponto de vista social, né, de sociedade mesmo, soluções que possam ajudar a mitigar um problema que impacta a qualidade de vida das pessoas, a segurança das pessoas. Então, acho que esse é um problema. Eu queria pegar um ponto aqui do que o Toledo e o Marcel falaram, sobre como é que a gente enxerga para quem está nos ouvindo, né? Quando a gente fala de saúde, às vezes pode ser uma coisa muito difícil para as pessoas entenderem qual é o grau de dimensão do problema e tal. Se a gente fosse olhar, nós do ponto de vista do Instituto Coração e da Lenovo, nós podemos ter trazido um problema simplesmente interessante, científico, tecnológico. Vamos fazer uma coisa que a gente vai lá fazer uma medição e tal, conseguimos integrar, que bacana. Só que esse não foi o nosso desejo desde o início. O que a gente pensou o que nós vamos fazer vai impactar a vida das pessoas? Efetivamente, a gente pode mensurar que a nossa solução tem a capacidade de ajudar alguém com um problema clínico grave. Então, isso foi o que norteou a gente. E aí, a gente colocando no problema tecnológico, hoje, este que é o TRADA que a gente está fazendo, Igor, ele tem a mesma dimensão, hoje, que eu te diria na comparação com a gente fazer a previsão do tempo. A gente começa com alguns sensores para dizer se está chovendo, se não está chovendo, você vê e tal, mas eu não quero saber se já está chovendo. Eu quero saber o seguinte, vai chover daqui a 2 dias? Quanto vai chover daqui a 2 dias? E se for chover muito, o que eu tenho que fazer para me proteger? A gente está vendo isso hoje. Então, exige alta computação quando você vai avançando a predição futura. Nós já estamos fazendo predição. Ou seja, em determinada característica, o TRADA hoje já está dizendo, olha, a probabilidade do paciente entrar numa arritmia já é de tanto. Então, antes dele entrar, porque depois que entrou, que a tecnologia já foi, você pode entender o passado. Mas o que a gente está tentando é prever o futuro para evitar potencialmente um dano que é prevenível. E aí a gente precisa de Big Data, servidores, como a parte do tempo. Você vai viajar e você vai olhar lá a previsão de 10 dias. O que eu levo na mala? Talvez esse vai ser o nosso caminho, não muito distante, mas vai precisar de muita computação, o que pode acontecer com esse paciente daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas ou daqui a alguns dias, caso esse paciente tenha o seu perfil avaliado. Eu acho que esse é um desafio muito meritoso, capaz de ser realizado e que tem um impacto econômico e social assim, extremamente claro para todos nós. Acho que do ponto de vista do indivíduo, é imensurável, porque é uma vida que você pode estar salvando, mas do ponto de vista coletivo, você pode estar tirando pacientes de uma UTI, tá certo? Colocando um número maior de pacientes sendo operados numa mesma rede, pública ou privada, e melhorando aí toda a sociedade. Você diminui fila, diminui estresse. O impacto é em toda a cadeia. O impacto é em toda a cadeia. E é um desgaste hoje, se a gente for olhar, e aí falando pelo lado do Toledo, assim, por que a gente pensa que a solução não deva ser para comprar? Porque investimento da área de saúde, quando não é o core final, é um investimento muito caro, né? Porque cuidar, a parte assistencial custa muito. Então, a parte da tecnologia vem, eu acho, talvez para somar nisso. Então, você pode acessar e ela vai se atualizando. Então, é um serviço mesmo, como a gente já faz em outras coisas. Mas a gente tem que ter essa dimensão, Igor, e eu acho que esse é um aspecto de valor agregado que se traz, porque você dar acesso ao paciente à saúde hoje impacta você também tirar o paciente que não precisa ficar dentro do hospital de uma maneira segura e precoce.
cara melhorou, tá lá. Eu não vou ficar deixando mais 1, 2, 3 dias só porque eu estou querendo monitorar ele e tal. Custa casa muito monitorando, caro. Então, se você pode fazer isso com uma tecnologia atrelada a um monitoramento, uma predição e tal, você não desassistiu o paciente. Você não simplesmente mandou ele embora para casa. Você deu continuidade de cuidado. Apenas você complementou com uma solução que hoje não existia. Mas ela é mais custo-efetiva e ela também melhora a nossa questão do acesso aos que precisam ao ambiente assistencial. Quantitativamente, se você pensar, você vai ver que você vai aumentar a sua quantidade de dados, porque antes você estava limitado a quem estava internado no número X de pessoas. Se o Trada conseguir colocar esse número X de pessoa vezes 10 e depois vezes 10, isso aumenta exponencialmente a entrada de dado no sistema. Aí você consegue alimentar mais modelos, você consegue treinar mais sintomas e isso vai evoluindo. Tem quantos tradas em operação hoje? Hoje a gente fez a fase inicial que foi para poder validar a plataforma e testar, nós testamos com 253 pacientes. Nós fizemos o refinamento, agora a gente está fazendo a complementação de parte do aprendizado que a gente teve para imediatamente, em questão de pouco tempo, a gente vai retomar não só com a nova versão atualizada, mas também com outros perfis de pacientes que a gente deseja. A gente fez, Aprende, como ele desenvolve, falou, volta, fica e vai. exatamente. A gente pegou um caso que é muito difícil da gente acompanhar, que é o paciente que faz cirurgia cardíaca. O que acontece com esse paciente? No pós-operatório, esse paciente fica monitorado porque, às vezes, ele foi tratar um problema na válvula do coração. Mas a consequência pós-operatória imediata é que ele desenvolve uma arritmia subsequente à cirurgia e que você pode ter ela em 72, cento e poucas horas depois do procedimento. Então, às vezes, ele vai para casa, ele não estava com nenhum sintoma, mas ele tem quando está em casa. E aí ele volta, porque ele não sabe o que está acontecendo, numa emergência. Sim. Então, essa monitoração segura foi um caso. Mas e os pacientes clínicos que não fazem cirurgia, que é a grande maioria? Então a gente está agora indo para esses casos clínicos que certamente tem um impacto social muito importante. Eu me incluo nessa. Eu tive uma arritmia recente. É mesmo? E tenho ela ainda aqui, de estimação. Tá tudo sob controle, mas e foi detectada depois de uma partida de futebol que meu coração não baixava os batimentos e eu sentia que tinha uma batida a mais. Era essa a minha... Corri pro hospital, no final não era nada, mas é aquele tipo de coisa, não tinha monitoramento nenhum, não tinha nada. Fiz depois uma série de exames, de coisas que eu vou fazendo acompanhamento agora, mas, de novo, se eu tivesse um dispositivo me acompanhando, mesmo a partir de agora, para ver se está tudo sob controle, o exame, eu fiz acho que é o Holter lá, Holter, que a gente fica o dia inteiro com aquele negócio. Desconfortável. Você não joga bola com o Holter. Você não joga, então você perde algumas etapas do processo que um dispositivo como esse põe o negócio para acontecer. E o Rabelo falou uma coisa muito importante, que é predição. Predição é um dos pilares da inteligência artificial. É uma mina de ouro para a inteligência artificial, se a gente puder falar assim. A gente tem predição na área de varejo para saber o que você vai querer comprar, qual produto você vai querer juntar. Eu tenho predição para mercado financeiro. Então, a predição, ele é um elemento da inteligência artificial presente em todas as áreas. Então, tem muita coisa acontecendo em torno de algoritmos e novas formas de fazer predição que, com certeza absoluta, pode ter um impacto nesse tipo de projeto. Claro. Porque, vamos dar um exemplo bem simples aqui. Até pouquíssimo tempo atrás, a gente ensinava um computador inteligência artificial, visão computacional, a partir de imagens que você tinha que treinar. Então, você tinha que pegar lá um monte de imagem e colocar um rótulo naquela imagem e dizer para a máquina o que tinha naquela imagem. Se eu estou fazendo um projeto de diagnóstico por imagem, eu tinha que fazer lá, mostrar onde está a lesão, me pegar 10 mil imagens, ensinar o algoritmo e ele aprender. Com essa história agora da IA generativa, imagens sintéticas, enfim, a gente consegue criar ambientes para potencializar o dado que eu não preciso mais ficar contando para a máquina o que é. E aí, rapidamente, ela consegue aprender e ela faz uma predição muito mais assertiva. E fazer o assertivo, quando você sai de uma predição que você está acertando 50%, você vai saltar para 80%, é relativamente fácil. Agora, quando você chega num nível de precisão de 95, 96, para ganhar esse próximo 1%, é um esforço muito grande. E as tecnologias de IA estão chegando num nível que esse esforço é cada vez menor.
Então, a tendência é que, né, tudo isso que está sendo feito agora, essa jornada que eles estão construindo, vai ser ainda mais potencializado com essas novas tecnologias de IA. E mesmo nesse comecinho, de 253 Sim. pacientes, vocês têm cases de sucesso aí, né? Pessoas que foram salvas. Sim, temos casos que foram emblemáticos, né? A gente teve essa situação de pacientes que eram pacientes cirúrgicos, que a gente pôde acompanhar e eles acabaram tendo um acompanhamento realmente muito efetivo, até, por exemplo, para os médicos não necessário trazê-los ao hospital, mas fazer acompanhamento de droga, fazer ajustes de rotina. Mas nós tínhamos o grupo controle, que a gente chamava, né? Aquele que não era o paciente cirúrgico, mas ele estava sendo acompanhado para testar a tecnologia. E, curiosamente, a gente teve um caso, né, da Vitória. Ela era uma moça jovem, né? E ela já tinha muitos anos que ela estava sentindo aquela batedeira, ela dizia aquela batedeira no coração, Que é o que o não Marcelo sabia, sentiu, né? Eu senti de e leve. tal, e ela não tinha razão, e aí ia fazer os exames, fazer tudo que tinha que fazer, as consultas com vários médicos, todo mundo dizia era depressão, era ansiedade, era tudo, mas não era o bandido. Não tinha bandido, né? Era só uma coisa imaginária. E ela, às vezes, estava sentada em casa e sentia aquilo, ou seja, não era um problema de esforço. Então, e aquilo gerava uma grande ansiedade, de fato, a ansiedade dela, mas a ansiedade não era Exatamente. o problema. Aí ela soube, né, que a gente estava fazendo um estudo e se colocou, né, ali para poder ser uma voluntária. E no 5º dia que a gente colocou o dispositivo nela, ou seja, ela teoricamente era uma voluntária saudável, né? Ela não era uma 5 dias e nada. pós-operada. Aí ela disse assim, que ela estava lá no 5º dia, tinha feito tudo que era exame antes, nada tinha pego. Ela estava sentada em casa, no sofá, vendo televisão, não sei o quê, e aquela batedeira apareceu. Estava vendo o jogo do São Paulo, aposto. Bom, isto não fui eu que falei, mas times à parte. É isso. E aí, naquele momento, ela conseguiu entrar pelo aplicativo e indicar o sintoma que ela estava tendo, porque o sintoma ela sabia. Ela Marcou o tempo ali, o marcou momento. o tempo, então a gente conseguiu fazer aquele pareamento entre o que estava sendo captado e o sintoma, e imediatamente a equipe conseguiu avaliar o que era. E aí a gente pegou o bandido. Olha Então, só. naquele momento, assim, uma moça jovem, né, 20 e poucos anos, aparentemente saudável, ela foi direcionada para o atendimento do INCOR, foi acompanhada, foi feito o teste, e aí, de fato, o TRADA tinha detectado o evento da arritmia, que era uma arritmia importante, e ela foi levada para um procedimento corretivo. Então, provavelmente ela não teria esse tipo de tratamento, a não ser que ela tivesse um evento mais grave e aí com potencial sequela, né? Então, a gente viu, esse foi um dos casos, né? Mas foi o mais emblemático porque, teoricamente, era aquela Jovem, né? que você dizia assim, essa moça Era bonita, só grupo de controle, né? tal, Tinha- normal, assim. Ela não é o biotipo padrão de dizer assim, o velhinho lá, aquele que tem probleminha. Não, ela não era. Ela é contra tudo que tinha. E o Trada foi quem beneficiou mais ela. E ela, de fato, olha, de fato, a tecnologia, a solução foi a que trouxe para ela esse conforto, esse entendimento de que ela não estava louca, né? Ela não estava sentindo nada fora do normal. Ela tinha um problema, mas que os outros exames não tinham a janela nem a tecnologia para poder Acho pegar. que o segredo disso, tá certo, é o fato de que você não fica pouco tempo sendo monitorado, você pode ser monitorado por um longo. Imagina se você Tá. tivesse que ficar no hospital por 5 dias até exato. chegar. É inviável. O custo. Uma É. pessoa saudável. E 5 dias é um prazo, mas você poderia colocar por um mês uma solução E dessa. ainda ela não ia dar funcionaria nada, às vezes. Perfeitamente. Mas o fato de que você muda de um dia ou 24 horas para 5 dias, e de 5 dias para 2 semanas, vai aumentar muito a nossa chance de salvar vidas. Isso falando no tempo que você está monitorando, mas com o fato de que a gente tem uma solução que realmente a gente vai levar de uma forma mais acessível do que as soluções são hoje, você vai não só adicionar o número de tempo, mas o número de pessoas simultaneamente analisadas. Dados que podem ser comparados, para E descobrir lembrando novas que a gente coisas. está falando da doença, né, vamos chamar de doença, que mais causa mortes no Brasil e provavelmente no mundo, tá certo? Hoje. E tem um outro aspecto que a gente tem que aí ver, aonde a tecnologia, de fato, ela traz saúde para a saúde, né? Porque hoje um dos desafios é a sustentabilidade do custo na saúde. E custa muito caro. Fazer uma intervenção
a posterior de um evento, às vezes tem um custo muito aumentado, com o paciente podendo estar tendo que lidar com sequelas. Quando você consegue ser precoce na identificação e você atua de forma preventiva e corretiva, você reduz os eventos adversos. A tecnologia te permitiu dar um tratamento que às vezes é mais barato, mais efetivo, e você dá uma qualidade de vida para a pessoa maior. Então, nós também temos que pensar, eu acho que a tecnologia atuando nessa redução dos custos evitáveis na saúde, porque tem coisa que vai continuar Você custando. já tem esse cálculo de quanto se economiza com uma solução dessa? Olha, a gente não tem o cálculo ainda direto, mas nós temos hoje algumas referências. Por exemplo, um evento adverso de uma arritmia pode chegar a ter um impacto econômico na qualidade de vida da pessoa a partir dos seus 30 anos, em torno aí de seus 40, 50 mil reais em tratamento precoce, né? Você multiplica isso por milhares e milhares de cidadãos, escala. é um valor gigantesco. Então, isso né? no que ela gastaria com medicação e tudo mais, Não, fora o gasto do Fora hospital. de tudo que ela tinha feito já de exame, né? Que custou e não deu resultado, né? Então, a gente Desperdício. vê... Mas o outro lado que a gente tem que pegar, e aí puxando a sardinha aqui para o Marcel e também para o Toledo, nós estamos falando de uma coisa que você poderia dizer assim, eu só peguei o sinal elétrico dela, né? Então ali eu detectei, é uma variável que eu estou olhando, né? Mas quando a gente fala de saúde, é multidimensional, porque aquela arritmia, ela pode ser detectada como o evento, mas o causador do evento é importante para você saber o que você faz. Então, nesse caso, quando a gente aumenta o número de variáveis, os fatores, e vai personalizando o cuidado, a IA vai ter essa capacidade. Ou seja, eu dou o mesmo remédio para todo mundo, ou eu vario a droga, a combinação e a dosagem, porque o Igor é diferente do Marcel. Certamente o Igor é diferente do Marcel. E aí é onde a gente vê que nós vamos ter que ter essa computação próxima ao paciente, ali aderida, que está na mão, e a computação em nuvem que vai trabalhar com diversos endpoints, né, variáveis em conjunto para você fazer, digamos, um prognóstico cada vez mais personalizado ao indivíduo. Assim, isso é emocionante para a gente que não, fala sobre IA, né? A gente Dá tá ansiedade falando, só de pensar pra onde a pode gente ir. já fica querendo sair daqui programando. Mas eu acho que do ponto de vista de negócio, avanço tecnológico, P&D e tal, é muito fácil tangibilizar o porquê vale a pena a gente gastar os nossos talentos e de tantos outros centenas e milhares de profissionais em cima de uma coisa que tem um impacto de milhões de pessoas que morrem todo ano. Você falou aí que já tem talvez 5, 6 anos de roadmap aí junto com... Com certeza mais. Acho que a gente já tem 3 anos nesse projeto de roadmap, Já, assim, já consolidado. escrito, assim, desenhado mesmo? Tipo, esse aqui é o próximo, esse aqui é o próximo ou não? Só O de ideia na próximo a cabeça? gente já tem. Já tem, O próximo é. é porque assim, a coisa vai evoluindo. A gente também está ao longo do tempo aprendendo Claro. com esse processo. De Então, repente vem algum... ao longo do tempo a gente identifica, poxa, acho que a melhor estratégia é atacar esse tipo de coisa. Aí tem dados estatísticos que a gente cruza, para que a gente busca epidemiológico, para poder identificar o melhor caminho para qual é o próximo desafio a ser enfrentado. Esse da fibrilação atrial pós-operatória é porque ele é tipo muito, muito afunilado. Muito específico, um negócio que o Incor tinha super, hiper bem identificado e precisava ser endereçado primeiro. Mas os próximos, acho que não preciso dar spoiler aqui, mas O primeiro a gente também é sabia onde importante. o bandido ia estar naquela esquina, a gente só não sabia o horário, então a gente podia olhar. Mas a gente tem outras coisas que vão ser, sim, muito importantes, porque são de ampliação das características das arritmias clínicas. O paciente não está tendo uma arritmia porque teve uma cirurgia. Esse paciente, como talvez a Vitória, era uma paciente clínica, como tem tantas centenas de milhares de pacientes no Brasil que têm esse problema e que não sabem. Então a gente está agora indo para esse caso para adequar a essa população maior, e aí precisa de poder de processamento em servidores, computação, análise, porque a gente está saindo de centenas de pacientes para dezenas de milhares de pacientes. Isso, Brasil. Vocês têm noção de algum outro país, alguma outra instituição como o Incor que esteja fazendo algo parecido? Olha, a gente até discutiu e a gente foi tentar olhar, tivemos em recentes congressos e tal, e a gente pode dizer, neste modelo que o Trada foi desenhado, a gente tem várias outras empresas tentando fazer soluções, não tem só a gente que é pessoas que olham os problemas. Então, as pessoas estão olhando muitas vezes esse telemonitoramento, essa captação dos sinais, mas com análise a posterior, ou seja, o que aconteceu depois para você tentar olhar. E a gente está querendo pegar o bandido Em tempo real. exatamente ali naquele momento, né? Ou antecipar o que vai acontecer. Então, neste modelo,
a solução Lenovo Encore, ela é única no mercado hoje, do ponto de vista tecnológico. Até lembrando que como a própria Lenovo tem toda a tecnologia de ponta a ponta, tá certo? A gente consegue fazer isso de uma forma escalável para qualquer ambiente. Então, dá um exemplo, um hospital que queira nos contratar, ele não precisa se preocupar com um investimento muito alto no equipamento, com GPU e tudo mais. A Lenovo faz isso para o cliente e ele vai pagar pelo uso que o paciente dele tem. Se ele não tiver muito uso, ele paga menos. Se ele tiver um uso maior, que é a nossa aposta, ele começa a pagar mais, mas sem ter um investimento inicial que possa bloquear esse acesso. Que acho que isso é um breakthrough aí, uma quebra no que é tradicional. O operador público é fundamental, Exato, porque aí isso. ele consegue trabalhar sempre na taxa de sucesso, né? Ele sempre vai trabalhar, poxa, eu consegui monitorar tantas pessoas, não criou um custo fixo de um ativo, por exemplo, que fica ali, e se ele não tiver pacientes para ser usado, é aquela É máquina a máquina gigante de raio-x que ele operando, comprou, que tá lá. ele tá Não, usando. ele paga com o retorno que ele já vai ter imediatamente. Aham, O que ele vai salvar de vidas, o que ele vai diminuir de custo do hospital já Pra paga fechar a conta. e ainda Tem sobra um ponto investimento. interessante que o Guilherme comentou algumas vezes com a gente, que a gente estava num projeto de pesquisa, então as pessoas eram voluntárias e estavam se submetendo a fazer os testes. Não é invasivo, é super tranquilo. Mas quando elas iam devolver o equipamento depois dos 7 dias, eu não posso ficar um pouco mais? Eu não preciso porque tirar. a pessoa acabou de fazer uma cirurgia cardíaca, passou 7 dias, 15 dias, super Até bem pro com o psicológico, equipamento. né? Tô sendo tem a questão monitorado. do Agora eu vou como é que ficar, a gente vai vou ficar tratar sozinho. isso? E tem pessoas que também procuram o Encore. Como é que eu pago já tem gente procurando Encore para pagar para ter o equipamento particulares. O intuito não é a gente fornecer para o usuário final. Isso vai ser via operadores de saúde, mediante prescrição clínica. Não, Mas vou já dar um teve- exemplo. dá esse No conforto dia que pro nós paciente anunciamos no também. Tech World, muitas pessoas vieram me procurar. Algumas com problemas pessoais ou de familiares que não se identificam, que adorariam, queriam saber Participar, como né? fazer Como que é o para cliente de participar. cobaia? E empresas falando o seguinte, olha, eu presto serviços sociais para uma comunidade que não tem acesso a nenhum controle, a nenhuma forma de medir como é que está a saúde da população, e eu gostaria de levar isso para eles. Quer dizer, o projeto começa de um jeito, mas às vezes tem que ser um livro um pouco aberto, um livro em branco, Sim, porque sim. você vai escrevendo O com mercado te direciona. o que o mercado vai pedindo. É. E obviamente que a gente vai buscar lucro, porque a gente precisa, obviamente, sustentar esse investimento, que eu acho que ele é válido ao longo do tempo, mas também tem um lado social que eu acho que é muito impactante, que vai trazer um benefício para pessoas que nunca tiveram acesso a esse tipo de tratamento, de previsão, tá certo? Sim. E tem uma coisa aí que eu acho que é interessante para quem está assistindo a gente entender que é assim, nós temos a possibilidade de impactar um número bastante relevante de pessoas. A tecnologia, ela também é uma barreira de acesso, porque muitos lugares que tratam a maior parte da nossa população não são os grandes hospitais, não são os grandes complexos hospitalares que nós estamos habituados num grande centro. Se a gente for olhar nesses 5.000 e tantos municípios que nós temos, a maior parte da nossa população está em lugar desassistido de atendimento especializado. Não tem médico lá, cardiologista, às vezes, para acompanhar um eletro, porque ali mal e bem ele tem um médico de família cuidando. Então, se a gente for olhar essa oportunidade de que efetivamente o telemonitoramento leva para uma ponta distante, onde a população precisa de atendimento, e que você deslocá-la de um lugar remoto para um centro minimamente capaz, impacta em tempo, de ruptura na vida dela, custo social. Às vezes as pessoas não têm dinheiro para poder fazer isto, né? E as prefeituras também. Se nós estamos falando, ou seja, existe um modelo de negócio para isso, tem um impacto social, mas tem um modelo econômico de sustentabilidade, mas nós estamos falando de, efetivamente, nós trazermos uma solução que dá dignidade à pessoa do ponto de vista de acesso à saúde. Ela não precisa ir para São Paulo ou para um grande centro para poder fazer um exame desse. Então, isto tem uma visão, eu acho que é disruptiva em relação a gente não ser inclusivo na solução. A solução é inclusiva. Eu posso prescrever e o paciente pode estar em Arapiraca, lá no interior da Paraíba. Se ele tiver lá com uma conexãozinha minimamente razoável para a internet, a nossa solução vai atendê-lo como se ele estivesse na Avenida Paulista. Dá um exemplo, tá certo? O Ildebrando desenvolveu com a equipe dele, no celular da Motorola, você, quando coloca os controles, tá certo? Os devices no peito, ele diz se foi bem colocado ou não. Até isso ele ajuda. Tem isso. Então você evita uma má instalação dando resultados ruins.
e torna mais fácil e mais acessível você começar a controlar esse tipo de ambiente. E o que o Guilherme comentou da questão da taxa de transferência, né, que é o quanto de banda você precisa ter, a gente trabalhou no algoritmo para ser o mínimo possível. Então os queimar eventos o eles banco. ficam, porque senão você fica mandando muito dado e aquele dado não é relevante. Então ele bufferiza aquele dado e manda os dados relevantes para um monitoramento remoto, por exemplo. Então isso dá um ganho de eficiência, porque a gente tem que olhar que o intuito não é olhar cada minuto, é olhar os eventos importantes. E para o médico também, imagina a capilaridade que um doido, aquele cardiologista monte de pode dado ter. inútil. É, Né? No e final das assim, contas, é só na variação que você precisa para quem saber. olhar, para quem não é especialista e olha um eletro, assim, é um monte de sinal que você fala, bom, o que eu identifico aqui? O especialista consegue identificar. Agora imagina um cardiologista monitorando 1000 pessoas. Mas se eu tenho uma IA que só me dá aquele momento do episódio, resolveu o A problema. IA é o amiga do bandido, cardiologista, exatamente. né? O bandido estava ali. É a câmera IA com é amiga movimento. dele. É isso aí. Assessor de movimento. Exato. Pensa que o cardiologista só vai ver aqueles eventos que realmente interessam. Só aquele dado foi. Tá certo? Em vez, qual é que é a solução atual? Você pega um gráfico impresso, que você já viu acontecer, com uma canetinha, e tem que ir olhando, destrinchando e vendo, depois que aconteceu. Agora a gente vai avisar, ó, dá uma olhada aqui, porque tem esse pedaço aqui que parece importante. E o que é interessante na predição é que esse evento aqui não foi necessariamente uma arritmia, mas a inteligência artificial sabe que por aquela característica do espectro de frequência Alguma coisa aconteceu. daquele evento, é possível que aconteça uma posteriori. Vai dar. Opa, Essa tá quase predição- dando. E aí você diz assim, não, vamos intervir antes que dê Claro. o problema, né? É disruptivo mesmo no conceito, é uma coisa, eu acho, super importante pra gente. E tem, eu acho que um outro elemento que a gente vê e é muito legal da gente ter experimentado essa experiência com os pacientes, que é a situação do seguinte, o paciente se sente protegido, não porque ele não tem a doença, mas é porque agora ele entende que a tecnologia está o ajudando a entender como cuidar desse potencial risco, né? E você fazer a intervenção necessária. O medo de você não saber é muito ruim, né? E a gente poder fazer esse trabalho com os pacientes, é por isso que o pessoal viu matérias e tal, agora sai no site, não sei o quê, já tem gente lá na fila, né? Porque ligou para o Toledo e ligou para a gente lá no INCOR, né? Tem gente, pessoal não sabendo, e aí, que eu quero fazer o exame tal. A moça atendente do call center falou, que exame, né? Não, o que eu vi na televisão. Então, a gente já nota que as pessoas entenderam que existe uma coisa nova e que essa tecnologia efetivamente está sendo algo contributiva para ela talvez ter uma melhor qualidade de vida. Perfeito. Dentro desse roadmap aqui, como você estava falando, né, a gente sabia onde que esse bandido estava, nesse caso aqui, a gente dos outros não sabe exatamente onde ele está, tem que procurar um pouquinho. Como que isso vai funcionar, Cia? O que essa tecnologia poderia ser aplicada para resolver que outro tipo de problema, que outro tipo de doença? Olha, a gente vê que há por exemplo, situações, no caso nosso, a gente está fazendo uma medição elétrica, né? A gente tem as arritmias, mas a gente tem, por exemplo, pacientes que estão desenvolvendo doenças de insuficiência cardíaca, que são os pacientes que vão para transplante, né? Esse paciente é um paciente caro, né, de tratar, é um paciente que muitas vezes você não consegue monitorar em tempo real, nem por um período longo, e esse é um paciente super importante que você não te perceba quando ele desequilibra, porque muitas vezes ele até perde a janela que seria possível dele fazer um transplante, se ele tem um evento adverso grave. Então, nós também temos hoje um quadro social muito dramático, né? E eu acho que a gente poderia dizer que nós estamos nos preparando, né, para poder ir para outros cenários onde a gente vai ter soluções que no mundo inteiro são muito necessárias para a gente dar qualidade de vida para pacientes de extrema gravidade. E esses hoje não têm tipo de monitoração. Na verdade, são os pacientes pronto-socorro dependentes. Né? Ele desequilibra, vai para um pronto-socorro, desequilibra, vai para um pronto-socorro. Então, acho que talvez a gente esteja indo para um lado muito legal. Boa. Cara, quando você pensa no que a tecnologia pode trazer para a saúde, a cabeça vai longe, é né? infinito. E se a gente falar agora, recentemente aconteceu o GTC, que é o principal evento da NVIDIA voltado para a inteligência artificial, aí a gente teve vários anúncios legais e foram mostrados muitos cases interessantes, inclusive cases brasileiros que já tiveram aqui também no podcast, inclusive a Amazônia AI, né? Tiveram lá, bom, vários clientes que a gente, se não trouxe, vai trazer aí nas próximas semanas, nas próximas temporadas. O Toledo também estava lá. O que vocês viram de legal na área de saúde? Assim, uma coisa que chamou a atenção é que dessa vez no pavilhão de exposição tinha uma área só de saúde. E era gigantesca. Isso é a primeira vez? Não é a primeira vez, mas tinham outras áreas que compartilhavam quase o mesmo espaço.
De repente, De saúde. repente, saúde lá estava com uma área determinada só para eles, sinalizada só soluções de saúde, e a gente viu os mais diversos tipos de aplicação. A gente viu muita coisa de robótica, apoiando em cirurgia, apoiando em diagnóstico. A gente viu muita coisa de humanoide, assistente para uma enfermaria, assistente para um home care, que também é algo que em breve a gente vai ver o custo desse tipo de tecnologia baixar e a gente começar a ter dispositivos ajudando você dentro de casa. A gente viu muita coisa de atendimento digital, atendimento virtual também, que pode ser combinado com uma solução dessa. Imagina, você sente alguma coisa e aí você falou, será que isso é alguma coisa? É um sentimento que está... Né, eu descobri essa rede, você poder fazer uma consulta para um médico virtual e ele alertar para você, falando assim, é um sinal crítico, vá até um pronto-socorro, procure um médico. Ele falou assim, não, isso está dentro do seu padrão, ele já tem um histórico, dá uma hiperpersonalização do paciente. Isso já está num caminho assim, de ter a tecnologia disponível. Tem um desafio grande de integração, de validação e, obviamente, de custo para fazer chegar, né, no coisa de todo mundo, e aí sim você transformar a inovação em realidade. Mas foi realmente impressionante a quantidade de coisas que a gente viu dedicada lá para a área de saúde. Quem teve chance de se inscrever e não pôde assistir online, mas daqui a um tempinho, daqui a uns 6 meses, boa parte das palestras de saúde vão estar disponíveis on demand para quem quiser acompanhar e ver um pouquinho do que foi. E quem não for já se prepara para o ano que vem, no final de março, presença garantida aí, faz um esforço para acompanhar, porque realmente a área de saúde está tomando um destaque de trazer novas tecnologias, indo montando esses legos aí de tecnologia em cima de né, para entregar um problema, resolver um problema na área de saúde. O que mais me impressionou em termos de saúde foi a questão de digital twin. Então, um dos eventos que eles estavam demonstrando, você olhando em 3D, vê uma veia, só que uma veia aumentada em 100 vezes. E você opera nessa veia digital e, ao mesmo tempo, tem um... O mundo real tá lá. O mundo real, tá no lá. mundo microscópico, mas com a precisão que você está tendo aqui 100 vezes ampliada, fazendo no mundo real uma Você operação cria aquela em imagem paralelo. real, joga ela para Amplia. o mundo digital, dá um Amplia. super realismo, uma super resolução, que fica fácil de ver. Parece que você está entrando num negócio desse tamanho e quando você quando, na acompanha verdade, do era lado, é microscópico. Que legal. Muito interessante. Erro Em médico tempo aí, real. você joga lá embaixo. Diminui risco, teoricamente, diminui diminui risco, muito. né? Até o estresse médico, tá certo? Uma coisa é você operar um negócio de milímetros aqui, não pode errar. Outra coisa é você poder trabalhar um negócio de meio metro. E tem umas coisas que é interessante esse tipo de tecnologia que a gente até já pode passar a lista lá, tem vários episódios de Digital Twin aqui, né? É a simulação. Às vezes a gente já pega o corpo médico simulando a cirurgia no ambiente digital para validar alguns cenários para que na hora que for para o mundo real, talvez algumas coisas. Olha, lembra que a gente estava na simulação ali, a gente pegou que ia ter aquele probleminha, ele já sabe como se comportar, como tomar uma ação, numa simulação o mais próximo possível da realidade. Então, é mais uma ferramenta aí para potencializar a capacidade médica, a capacidade do humano. Boa. Não, claro que isso aí é lá o topo do topo do topo da cadeia, né? Mas, Guilherme, quando a gente chega na realidade do mundo de saúde mesmo, o Incor é referência, né? Mundial, assim. O que já... Quanto tempo você acha que vai demorar para um assistente desse chegar no Incor da vida? Eu acho que a gente tem que olhar que num ambiente hospitalar como o INCOR, né, há outros hospitais também de excelência, onde você tem áreas de pesquisa e desenvolvimento científicos e tal, vai ser mais rápido. Porque nós somos parceiros dos que estão fazendo o cutting edge, né, ali a fronteira tecnológica. E a gente consegue fazer essa translação entre pesquisa e desenvolvimento para a prática mais rápido. Mas entre a gente e um hospital, digamos, tradicional, eu acho que nós estamos falando aí de um horizonte de 5 a 10 anos, essa próxima década, que vai ser muito rápida, nós vamos ver muita coisa chegando rápido ao beira-leito, que é o que a gente diz ali, na prática em que o paciente está ali. E eu até diria assim, além disso que eles falaram, né? Uma área que eu aposto que a gente vai ter uma necessidade enorme de processamento com a NVIDIA, de servidores e redes com o pessoal da Lenovo, vai ser nós criarmos os diferentes médicos IA
para as diferentes especialidades trabalhando em conjunto. Um IA de uma especialidade tem que fazer a interconsulta com seu colega IA da outra antes de chegar para o médico real, aquele board, né, aquele grupo, porque o conhecimento médico é tão vasto, ele está crescendo tão rápido, que é impossível você fazer isso. E esse seria o desejável, você ter sempre múltiplos especialistas atuando sobre os casos difíceis. Hoje a gente não consegue. Então, eu acho que a gente vai ter essa IA, uma falando com a outra e tal, e aí elas chegam e apresentam uma solução para o médico ali assistente, dizendo, olha, nós chegamos a essa conclusão, essas são as referências, acho que talvez esse seja o caminho desse paciente com essas doenças, assim, assim, assim. Então, nós vamos ver várias IAs trabalhando lado a lado e elas trabalhando em conjunto com a gente. É o mais legal que eu acho que isso não é ficção científica, Não, isso não é isso tecnologia para os nossos isso é netos. para logo É para amanhã. gente. É para já. É para gente, para nossa... E eu acho que tem uma vantagem, isso não é algo que encarece a medicina. Pelo contrário. Porque a tecnologia ela vem evoluindo muito rapidamente na medicina, mas é uma tecnologia que aumentou muito o custo da medicina. O que a gente está vendo, que a gente, o Trada, por exemplo, são soluções que vão baratear o custo. Quer dizer, tem um viés também econômico que vai ajudar muito a ter mais acessibilidade à saúde para mais pessoas. O tratamento tardio, ele é muito caro. Então, quanto mais precoce a gente consegue fazer, e aí por isso que a tecnologia ela é custo-efetiva, mais barato se torna você dar qualidade de vida. Corrigir uma coisa muito à frente, quando ela já se tornou crônica, ou às vezes até com uma sequela irreversível, é muito caro. Acho que nós estamos indo, então, nessa contramão do custo da saúde. Desculpa, me fugiu, foi o nome da tecnologia, Trada? Trada. Trada. Então, aqui, ó, a gente está finalizando esse episódio, mas quem quiser encher a lista ali do Guilherme também com, né, para a fila de teste ali do Trada. Pode a gente, mandar, vamos deixar aqui junto do episódio os LinkedIns de todos vocês, para o pessoal entrar em contato, conhecer um pouco mais também da solução. Quem quiser, né, for da área de saúde, quiser desenvolver novas tecnologias, tem uma área de desenvolvimento como a do próprio Incor e quer desenvolver, está aqui também o Toledo, está aqui também o Debrando para poder conectar aí com vocês e tirarem, né, mais ideias do papel. E a NVIDIA também está sempre aí suportando todas essas novas tecnologias, essas novas ideias, né, Marcelo? Perfeito. Obrigado, Igor, de novo pelo bate-papo. Acho que com a sua turma aqui já dá para a gente deixar um roadmap de pelo menos um episódio por temporada. Saúde, Eles contar um só caso, um update. E aí, a cadência está evoluiu? tão boa que eu acho que sem dúvida tem muita coisa acontecendo, e como o Rabelo falou, né? Às vezes, quando você tem um ambiente como o Incor, onde você tem pesquisa e desenvolvimento, que você precisa, principalmente na área de saúde, você precisa validar muita coisa, você precisa testar muita coisa antes de colocar isso efetivamente no mercado. E você ter tudo isso dentro de um único ambiente controlado, com dados, os maiores especialistas do Brasil, suporte tecnológico, então é uma junção, aí é uma tempestade perfeita para que as coisas aconteçam. Então acho que dá para já marcar aí na próxima temporada um episódio de saúde com o próximo projeto. O follow-up. Seria uma honra, seria uma honra. Boa. Legal. Pessoal, agradecendo demais aqui, Marcel Saraiva, Enterprise Sales Manager da NVIDIA Brasil, Carlos Toledo, Gerente Geral de Serviços e Soluções da Lenovo, Guilherme Rabelo, Head de Inovação do Incor, e o Debrando Lima, Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Lenovo. Foi ótimo o papo, acho que super interessante, acho que realmente faz sentido a gente fazer uns updates aí de saúde, porque é algo que toca a vida de todo mundo, literalmente, né? É isso, pessoal, obrigado aí pela conversa, obrigado você por ter nos acompanhado até agora, até o próximo.